queremos te entregar tudo que temos e que somos, Pai. Eis-nos aqui, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, faz algo diferente nessa noite. Toca cada um, Deus Santo. Visita cada um, conforme a tua santa vontade, de acordo com a necessidade de cada um, porque o Senhor nos conhece. Renova as nossas forças físicas, espirituais. Renova a nossa fé. Purifica a nossa mente. Pois nós queremos estar nesse lugar de adoração, nesse local, ó Deus, em que nós sentimos a tua presença. Que venhamos transbordar a tua santa presença. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Que presença maravilhosa. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Esse é só o começo. Essa é só uma pequena porção daquilo que o Senhor ainda tem para derramar nessa noite. Então, se entregue sem reserva, se entregue por inteiro. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Vamos lá, diga o que dizer. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos, Pai. Você pode dizer isso a Ele? Diga o quanto você gosta de estar na presença dEle. Declare a sua adoração a Ele agora. Dizer quando Ele estiver frente a frente com você. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar.
Nós te desejamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Pai, és bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Pai, vem neste lugar com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar. Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Diga a ele, eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vamos lá. Pai, és bem-vindo aqui. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Pai, vem neste lugar com a tua chama me incendiar, me incendiar, me incendiar. Eu vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Só assim você vai, diga. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar vou deixar incendiar meu coração. Vem aqui, Senhor. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu sou a própria lenha, Pai. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha. Diga isso a ele. Você trouxe. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. E vem com teu fogo aqui, Senhor.
consome. Nós te desejamos. Chama do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome. Nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos. E que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso. Diga a Ele que sua fé está nele. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se está nele não é assim, diga alto. Que se abra os céus. Aleluia! Você pode dar o seu melhor aplauso a Ele, glorifique o nome dEle, pois a sua fé está guardada naquele que é e há de vir. Aleluia! Aleluia! Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Amém? Vamos para os nossos avisos da semana. Gostaria de saber se alguém nos visita hoje pela primeira vez. Se você nos visita, faz assim com a mão. Nós temos um senhor ali. Mais alguém nos visita? Mais alguém? O que a igreja vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Que bom ter você aqui conosco, viu? A casa também é sua, amém? Hoje é que dia? Quinta-feira. Hoje é um dia de adorarmos ao Senhor, um dia de louvar ao Senhor. Nós temos culto domingo, 6 horas na igreja. Que dia? Domingo. Nós também teremos uma programação que será uma conferência de 2 dias. Quantos dias? 2 dias. Essa vai ser uma conferência online, então todos os irmãos estão convocados para assistir pelo YouTube. A matriz, a Catedral de Londres, vai fazer a conferência nos dias 27 e 28, que dia? 27 e 28. Quem aqui deseja transbordar do Senhor? Quem aqui deseja ser tão cheio que não consiga conter o que tem dentro de você? Quem aqui deseja?
Então, se você deseja isso, entra na live, porque você vai ser ministrado, vai ser tocado e vai ser um derramar um novo maná do Senhor para a sua vida. Nesses 2 dias, no dia 27 e 28, vai ter a participação da pastora Helena Raquel. Quem conhece? Quem conhece? Ela é uma bênção do Senhor. Vai ter nossa pastora Akemi também. Vocês estão felizes? E vai ter a cantora Suede Silva. Então serão 2 dias que você vai ser cheio do Senhor. E o melhor, vai ser de graça. E você vai assistir no conforto da sua casa. Amém? Isso é tão incrível porque na Copa, quem se reuniu para assistir a Copa? Quem se reuniu para assistir a Copa? Então, a boa notícia é que você pode se reunir para assistir junto 2 dias. Pode ou não pode? Pode. Porque nós somos pessoas que amamos ao Senhor e damos prioridade ao Senhor. Então se reúne, chama um amigo, chama um vizinho, chama alguém que você queira compartilhar essa palavra. Diz, vamos lá em casa, vou fazer uma pipoca, vou fazer um lanche. E passar esses 2 dias recebendo do Senhor, amém? Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Vamos continuar o nosso culto, né? Continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e de nossas ofertas. A palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo aqui ele é a essência, né, do dízimo, da oferta. O significado está aqui, que é a gente dar conforme determinou o nosso coração, com alegria e não com pesar. Porque Deus ama aquele que contribui na casa dele, que dá a ele com alegria e não com aquele pesar, com aquela obrigação. Porque Deus nos amou primeiro, né? Nos deu primeiro a oportunidade de estarmos aqui. Então nada melhor do que nós retribuirmos também na casa dele com nossos dízimos, com nossa oferta, para mostrarmos a ele que o nosso coração não está inclinado ao dinheiro, e sim a ele. Que nós estamos agradecendo a ele, honrando a ele e mostrando a ele que nós somos gratos por tudo aquilo que ele nos deu, por nossos empregos, né, por nosso trabalho, por tudo aquilo que a gente possui para poder comprarmos nossos mantimentos, comprarmos nossas roupas, nossos calçados, temos o que nos alimentar aqui na terra. Isso vem através dele, é ele que abre as portas. Então quando nós retribuímos, quando nós damos com alegria, com o coração alegre e não com aquele pesar, com aquele peso, achando que é obrigado, eu sou obrigado por ser cristão a dar o meu dízimo, eu sou obrigado, eu vou dar porque eu vou dar uma oferta generosa aqui, porque amanhã Deus vai fazer aparecer 100 mil na minha conta. E não é assim. Deus pode até fazer aparecer, mas você tem que fazer por onde? É trabalhar, é se especializar e ajudar o próximo com aquele coração alegre, mostrando a ele que o seu coração não está prendido ao dinheiro, né? Então eu convido aos irmãos que fiquem de pé, para nós já estarmos orando pelo dízimo, pelas nossas ofertas. E depois da oração, quando o louvor começar a tocar, vocês podem vir com uma alegria no coração, entregar o seu melhor a ele. Seu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Senhor, que cada dizimista, cada ofertante, Pai, fiel aqui, Pai, que vem com aquele coração alegre, Pai, que o Senhor venha fazer sempre ele estar prosperando, Senhor, que não venha deixar faltar, Pai, mantimentos no seu celeiro, Senhor. Senhor, por algum motivo, Pai, alguém não pode hoje estar dizimando, estar ofertando, por estar sem um emprego, Pai, sem um trabalho, Senhor. Que o Senhor venha entrar em providência, Senhor, venha estar abrindo portas, Senhor, de emprego para essas pessoas, para que também eles possam estar fazendo valer, Senhor, esse entregar com coração alegre, vir ser fiel a Ti, Senhor, na Tua casa, Pai. Senhor, eu entrego, Pai, cada dízimo e cada oferta, Pai, no nome do Seu Filho amado. E a igreja diz, amém. Existe um trono colocado no mais alto lugar. O dia
de Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este Ele veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. E esse amor está aqui, diga. Existe um amor, quem é ele? Mais ciumento que a morte. Vamos lá, diga, a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este amor veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo me disse: levanta sua voz e canta bem alto. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Essa chama não se apaga. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é, Ele não é vencido. O fogo nunca dorme e nunca apagará. Não, não, não. Pois Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele nunca é vencido. Ele é na palavra. E alto, mais alto, alto, mais alto. Se você levanta, o nome dele diz: e alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Nós levantamos e alto, mais alto, alto, levantamos.
seu pra sempre. Os nossos filhos te pertencem, Senhor. Tudo que eu tenho é A seu. nossa casa é tua. Tudo que O nosso eu tenho cônjuge é seu. Todos os bens materiais que nós temos aqui nessa terra é todos consagrados a Ti. Tudo é Teu, Senhor. A nossa casa, tudo que se encontra dentro dela é tudo Teu, Jesus. Faz o que quiseres. Tudo que eu tenho é seu. Tudo, Jesus. Tudo é seu. Aquele trabalho que o Senhor entregou nas minhas mãos, Sempre é. eu consagro a Ti, Jesus. Tudo que eu tenho é seu. Oh, os planos são Teus, a vontade é Sua. Oh, aleluia. É exatamente tudo, Senhor. Todo meu ser te pertence. Todo meu ser, Pai, é Teu. Oh, Sempre, sempre, minha alma está. desconecta da terra e adora esse Rei, o Rei dos Reis que se encontra neste lugar. Minha alma está. Ela está presa, Jesus, a Ti. Para sempre. Sempre, sempre, minha alma está presa a Ti. Sempre, ela está em Ti pra sempre, pra sempre. É nesse lugar que nós queremos estar. É presos em Ti. Esse é o melhor lugar. Sempre diga isso a Ele, minha alma está. Ele está aqui. Pra sempre, pra sempre. Está pra sempre guardado em Ti. És adorado. És adorado, Senhor, neste lugar. Nós te adoramos, ó Pai. Pois só Tu és santo, 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 santo. Só Tu és santo e perfeito. E é por isso que nós nos reunimos neste lugar. Acima de tudo, nós estamos aqui somente para Te adorar. Não é sobre aquilo que nós precisamos, é sobre aquilo que nós anseiamos, e nós anseiamos Te adorar. Não é sobre coisas ou pessoas, é sobre a Tua presença. É sobre a Tua presença, é a Tua presença que traz refrigério para nossa alma. É a Tua presença que acalma o nosso coração. É a Tua presença que traz paz para as nossas vidas. É a Tua presença que organiza os nossos pensamentos. É a Tua presença que transforma o nosso eu. É a Tua presença, Senhor, que nos liberta de nós mesmos. É a Tua presença, Senhor, que nós precisamos, que nós anseiamos, é dela. Nós queremos ficar presos em Ti até a eternidade. Foi para isso que nós somos criados, foi para Te adorar.
As demais coisas são demais coisas. O que mais vale é te adorar, é estar em ti, é se conectar em ti. E é isso que eu quero buscar todos os dias da minha vida. Você pode dizer isso para Ele. Eu quero te buscar mais, Jesus. Te buscar incansavelmente. Todos os dias. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Que presença agradável. Como é bom estar na presença dEle. Amém. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês com um tema: não se desvie do propósito de Deus. Olha para alguém aí próximo de você e diz para essa pessoa: recebe no Espírito esse tema e faça dele algo real na sua vida todos os dias. Não se desvie do propósito de Deus. Amém? Existem vários propósitos nessa terra, que muitas vezes nós fazemos planos, que nós projetamos, e os planos são do homem. O homem deve sonhar, né, ter fé, acreditar em conquistar, em realizar algo, mas os propósitos de Deus, esses planos só se realizarão se o Senhor permitir. Então, os propósitos de Deus sempre serão o melhor que nós temos para viver aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Estava conversando com a nossa pastora Alexandra, acredito que segunda-feira, e na semana retrasada, né? Ela tinha ministrado uma palavra e eu trouxe essa palavra aqui para a igreja porque eu amo quando os nossos pastores, eles compartilham a palavra que o Senhor queimou no coração deles, e eles diziam assim: aplica na Bahia também. E eu digo: eita glória. Eu amo estar debaixo da palavra do Senhor e debaixo da palavra do profeta da casa, que é o pastor Hugo, pastor Alexandra. E a gente naquela quinta que levantou aqui um altar santo ao Senhor. E agora conversando com ela esses dias, e ela disse: Alberlânia, existem algumas ministrações que eu chamo ela de ministrações coringas, que todo ano deve se pregar essas ministrações na igreja, que traz ensinamento, instrução. E o culto de quinta é um culto do fogo, mas é um culto de ensino da palavra. E aí ela disse para mim: são 3 mensagens que para mim são coringas. E eu falei a ela: vou ministrar em nome de Jesus as 3. Ela ama. Quem já ouviu a pastora ministrando sobre Jonas? Ela ama essa ministração sobre Jonas. Levanta a mão quem já ouviu, né? Acho que todos os filhos da casa que já ouviram a pastora ministrar. Ela diz: essa ministração de Jonas, ela para mim, ela tem que uma vez no ano ser ministrada. Outra ministração é a ministração da mesa. Quem aí também já ouviu a ministração da mesa? Que tinha pessoas que não tinham nem mesa em casa e compraram uma mesa porque foram ministrados sobre essa ministração e viram a importância valorosa do tempo à mesa, do compartilhar a mesa em casa, em família, ter comunhão ao redor da mesa. E a terceira mensagem que ela falou para mim foi a mensagem que ela me instruiu para ministrar hoje. Foi a mensagem exatamente sobre esse tema, né? O tema
eu coloquei, mas é sobre você não se desviar do propósito. E a gente vai ser ministrado sobre um texto que ela me falou. E eu lembro que quando ela me falou sobre esse texto, eu ministrei sobre esse texto. E eu fui lá procurar nos meus arquivos. E eu vi que eu tinha ministrado sobre esse texto em 2023. Eu disse, já de 2024, 2025 eu não ministrei. Ela disse que é pelo menos uma vez por ano. Aí eu falei, vou ministrar agora, pastora. Que fala sobre a Torre de Babel. E eu fui muito ministrada quando ela estava falando comigo. E eu falando para ela, eu falei, pastora, eu quero que o Espírito Santo me deixe tudo gravado aqui, porque nós precisamos estar sendo ministrados. Porque o cristão é como se ele... Eu não sei se a gente esquece, a gente vai vivendo a vida e aí daqui a pouco a gente vai criando rotinas diferentes. E a gente vai esquecendo de alguns princípios. E eu quero convidar você, o nosso texto base, ele vai estar em Gênesis 11. Porém, antes da gente ir para Gênesis 11, que é onde fala da Torre de Babel, eu quero falar sobre essa cidade. Quem fundou essa cidade, né? Vamos falar sobre ele aqui antes de chegar lá no capítulo 11, que é um homem que foi o primeiro homem mais poderoso na terra. Esse homem tinha um propósito de Deus. E lá em Gênesis 10, 8, coloca aí Gênesis 10, 8, diz assim, ó. Gênesis 10, 8. Já colocou ali? Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. E diz no versículo 9, coloca aí. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. Então, um homem que tinha um propósito de Deus para a sua vida, sim ou não? Sim, disse que ele era um homem valente, o primeiro homem mais poderoso, e disse que ele era um homem valente no Senhor. E lá no capítulo 9, coloca aí capítulo 9, no versículo, só o versículo 7, 9 e 7, diz assim, ó. Aqui esse versículo 7 é o momento da aliança de Deus com Noé. É o momento qual o Senhor declara o que deve ser feito aí depois do dilúvio. E o Senhor tem uma palavra de instrução para toda a descendência de Noé. Olha só o que é que o Senhor diz. Versículo 7. Quanto a vocês, sejam férteis e multipliquem-se. Espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Havia uma palavra para toda a descendência de Noé. Olha, essa nova aliança, vocês agora estão aí com um propósito. Vocês não vão ficar paralisados em um lugar. Vocês vão se espalhar, vocês vão se multiplicar. E aí cada um vai seguir aí um rumo dos 4 cantos da terra e a gente vai multiplicar-se por toda ela. Então existia uma palavra de Deus e uma direção para aquele povo. O Deus que está nessa casa, Ele é um Deus que Ele sempre vai te direcionar. Ele vai apontar o destino ao qual você deve ir. Ele vai dizer exatamente qual é o teu destino e aonde você deve chegar. Então você tem que estar muito atento. Porque o Senhor, Ele decreta aquela palavra ao teu coração, mas eu e você sempre vamos ter o quê? A opção de escolher para onde nós iremos. Porque Deus não criou robôs, Ele criou seres humanos, é um Deus de amor. Mas esse Deus de amor, Ele não deixa de te instruir. Ele não te deixa sem direção. Ele não te deixa assim, como assim, o que vai ser? Não, ele não vai te dizer todo o percurso que vai acontecer. Porque aí é processo. Mas Ele te diz qual é o teu alvo, qual é o teu foco. E aqui o Senhor tem essa palavra, olha, se espalhem, se multipliquem.
Vamos povoar toda a terra. E aí esse homem valente, Nirode, o primeiro homem mais poderoso na terra, vem da descendência. E vem com esse propósito de multiplicar. Só que o que é que acontece quando chega lá no capítulo 11 de Gênesis? No capítulo 11 de Gênesis, Nirode, ele era um excelente comunicador. Diga assim, comunicador. Ele falava bem, provavelmente. Ele se comunicava bem com as pessoas. Ele era um homem forte, valente, e ele também era um homem, com certeza, eloquente, que sabia conversar, que sabia influenciar. Inclusive, nós sabemos que nós temos esse poder de influência, de influenciar alguém a algo, e essa pessoa pode fazer aquilo que a gente instruiu, porque está sobre nós esse poder de influência. E não foi aqui diferente. Nirode, ele sai para fazer essa multiplicação sobre a terra, e ele toma uma decisão muito perigosa. E esse perigo pode acontecer com qualquer um de nós. Esse homem que estava ali em uma posição de liderança, porque a Bíblia é clara que esse homem, ao invés de ir povoar a terra, de dizer, eu vou para aqui, você escolha para onde você vai, vamos aí fazer o que a palavra nos instrui, esse homem resolve por conta própria influenciar um grupo de pessoas, e ele funda a cidade de Babel. Ele constrói essa cidade, e nessa cidade ele toma a decisão de construir uma torre. E escute bem o texto que diz o capítulo 11. Preste atenção. Gênesis capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Já é muito interessante isso. Isso quer dizer que todos nós só falávamos uma língua. Não tinha inglês, não tinha espanhol, não tinha vários tipos de línguas, não. Era um só. Então, quando você tiver dificuldade de aprender o inglês, lembre de Nirode, rapaz. Nirode, para que tu inventou esse negócio de torre? Agora estou eu aqui tendo que aprender vários idiomas por causa de tua invenção. Não bote culpa de Nirode, não. Não vamos fazer que nem Adão fez com Eva, que a intenção dele no final era atacar Deus. Mas exatamente aquilo que você está lendo no início. Ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso, e não seremos espalhados por toda a terra. Qual era a palavra de direção, de ordem do Senhor? Espalhem-se sobre toda a terra. Aqui um povo se reúne, faz um montinho, faz uma rodinha e diz assim, olha, nós vamos criar essa cidade, nós vamos fazer aqui uma torre, e nós vamos permanecer neste lugar. E nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar aqui isolados em nosso quadradinho. Nós vamos ficar aqui entre nós. E aí onde mora o perigo? Toda pessoa que se isola, ela não cumpre o propósito que Deus tem para a vida dela.
Olhe para essa pessoa pertinho de você, diga: irmão, se isolar não é de Deus. A palavra é: multiplicai, encher toda a terra. Deus não te projetou para você viver sozinho. Se fosse assim, Ele não havia criado homem e mulher para constituir família. E não haveria seres humanos na terra. Deus não nos criou para que nós sejamos independentes e autossuficientes e egoístas, onde nós vamos pensar só em nosso quadrado e viver a vida a sós. Porque não dá, em algum momento nós precisamos um dos outros. E aqui, embora eles estavam precisando ali um do outro para construir aquela cidade, mas eles estavam criando ali uma redoma ali de proteção só para eles. Eles disseram aqui bem claro, ó: vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Aqui você já vê que eles determinam ficar parado no lugar. Deus disse vai, e eles resolveram parar. Depois eles pensam que vamos desafiar o Criador. Nós vamos chegar no céu aonde o Criador está. Tomam uma atitude em desobediência, começam a sair do propósito e depois começam a desafiar Deus. Toda pessoa que toma atitude em desobediência, ainda que ela não perceba, ela começa a desafiar Deus. Porque a desobediência, ela te afasta do teu Criador. E aí você começa muitas vezes a ficar cego. E pensar e falar coisas que te levam a pecar contra Ele. Todas as vezes que eu e você, por exemplo, murmura, a gente está pecando, não é contra as coisas que a gente está murmurando, a gente está pecando contra o próprio Deus. Aleluia. E no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Esteja você agindo corretamente ou não, o Senhor, Ele está a observar tudo. Aleluia. E isso é muito bom. Glória a Deus por isso. E diz que o Senhor disse no versículo 6: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Olha o poder de uma comunicação aqui, as pessoas se comunicando bem. Olha que coisa maravilhosa. É quando pessoas se comunicam bem. Quando elas falam uma só língua. Vejam, versículo 7. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Se comunicar é essencial para nós chegarmos em algum lugar, sim ou não? Você consegue chegar em uma cidade que você nunca foi, sem que haja uma comunicação, no mínimo com um GPS? Você não vai chegar. Você vai precisar ter uma comunicação ali, nem que seja com o teu meio digital. E olha que quando o GPS sair da área, você vai precisar se comunicar com alguém na estrada, sim ou não? Você vai precisar. Então, para que você chegue em um destino, você precisa se comunicar com alguém. Para que você evolua em algo, você vai precisar se comunicar. A gente precisa estudar, ouvir pessoas, haver comunicação para que a gente cresça profissionalmente, para que a gente cresça em várias áreas das nossas vidas, assim como também no trabalho. Para tudo
nessa vida, para tudo, a gente precisa de comunicação. E aqui a gente vê um grupo de pessoas que tinha algo lindo entre eles. Eles estavam unidos em um só propósito. Eles estavam se comunicando bem. A prova é que a torre estava tão bem construída que eles poderiam continuar ali e chegar até o céu se eles quisessem. Desde que Deus os permita. Os planos são do homem, mas o executar é do Senhor. Você pode se comunicar bem, você pode se unir bem, você pode fazer todas as coisas que você quer. Mas se o propósito qual você está unido não é de Deus, o próprio Deus vai te parar. Porque todas as coisas nessa terra precisam do aval do Criador. Então pode ser muito inteligente, pode ser muito eloquente, pode entender de construção civil como eles, pode entender de todas as coisas que nessa terra há. Você pode entender de tudo. Mas quando você está desalinhado à vontade do teu Criador, quando Ele quiser, Ele para você. O Senhor deixou eles ficar construindo. Deus poderia ter parado eles no alicerce. Não é verdade? Alicerce, mas Deus deixou. Então o problema aqui não foi a união, não foi a construção. O problema aqui não estava na torre ser construída. Por isso que a gente tem que entender que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém a fazer. Não era um pecado uma construção, não era um pecado construir uma cidade. O problema é que Deus não mandou eles parar ali. Deus mandou eles ir. O problema é que quando você dá o primeiro passo da desobediência, um abismo puxa o outro. Daqui a pouco você está em outro abismo, em outro abismo, em outro abismo. O que é que eles fizeram? Desobedeceram a Deus e pararam. Ao invés de continuar seguindo, se espalhando e multiplicando. O segundo ponto é o segundo abismo. O ego do coração começa a se achar. A altivez vem o orgulho. E aí diz, vamos fazer o quê? Vamos construir uma torre para chegar aos céus. Desafiar o Criador. O problema não foi a construção, foi a intenção do coração. O problema não está naquilo que você está falando, mas na intenção por que você está falando. E Deus, Ele é um Deus que conhece o teu íntimo e sonda corações. Então Ele sabe a intenção do teu coração. Ah, eu não queria falar isso. A minha intenção foi outra. Aleluia. Deus sabe quando a tua intenção foi outra. Aleluia. Mas Ele também sabe quando a sua intenção é maldosa. Então o Senhor te trouxe hoje aqui, está nessa live ouvindo essa palavra, para que você entenda que Ele quer que você seja uma pessoa comunicativa, sim. Que você seja uma fonte de bênção, sim. Que você evolua, que você cresça. Mas desde que a intenção do teu coração esteja alinhado ao propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. E qual a raiz desse problema? De onde surgiu a raiz do problema da desobediência? A raiz do problema da desobediência é um coração rebelde. E isso surgiu lá, o anjo caído, Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus. E ele quis fazer as coisas do jeito dele. Então todas as vezes que você tiver uma direção do céu e você resolve fazer na terra a sua direção, você precisa ter consciência que você está sim em desobediência. E toda pessoa que decide fazer um roteiro do seu jeito, ele vai colher as consequências diante daquilo que ele fez. Essa cidade poderia ser maravilhosa.
Esse homem poderia ter o seu nome escrito aqui de forma linda, como Noé. E inicia-se bem, Nirode, um homem valente no Senhor, poderoso. Mas o fim da sua história foi desastrosa. Porque o problema não é o início, é o fim. Esse homem poderia ter uma história linda, Nirode. Mas o seu coração se corrompeu. A sua intenção foi maldosa. E a forma qual ele está sendo falado aqui não é uma forma qual o Senhor projetou. Porque Deus tem projetos lindos para você. E se esses projetos não se cumprem, a culpa não é de Deus. Deus não falhou. A responsabilidade somos nossa. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, de muitas vezes não vivermos o propósito dele. Olha para essa pessoa perto de você e diz para ela: eu quero viver o propósito de Deus. Se você não quiser, é melhor você querer. Eu ia dizer outra coisa, mas não vou dizer o que eu ia dizer. É melhor você querer. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu quero falar sobre essa questão, comunicação. A comunicação, ela tem dois extremos. Ela tem um extremo que é se você está se comunicando para a glória de Deus, ou se você está se comunicando para a glória da sua carne. E em algum lugar você vai chegar. Sim ou não? Sim. Você já viu uma pessoa que pega a estrada e diz: eu não vou perguntar nada a ninguém. Ela não liga o GPS, ela só vai. Enquanto tiver estrada, ela vai. Aí ela não se comunica, ela vai chegar no destino que ela projetou? Não. Ela vai chegar no destino que Deus projetou para ela também? Não, ela não chega em nenhum. Porque sem comunicação, ela não chega nem aonde ela projetou chegar. Então a comunicação, ela é essencial. Sem ela, ninguém sobrevive. Mas uma comunicação feita de forma errada, ela vai te levar a lugares que você não desejou chegar. Então a gente precisa ter consciência das nossas ações. Imagine você em um avião, está todo mundo dentro de um avião, viajando, cada um para um lugar. Um está indo para uma festa, outro está indo para uma reunião de trabalho, outro está indo para outro destino, mas estão todos indo no mesmo avião. Porém, eles estão ali com pensamentos diferentes. A comunicação deles vai ser em lugares diferentes. Só que na casa do Senhor, nós temos que ter uma consciência. Nós estamos no mesmo avião e nós temos o mesmo destino. E nós temos o mesmo propósito. E nós estamos conectados ao mesmo alvo. Então a nossa comunicação entre nós tem que nos levar à eternidade da salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter uma boa comunicação. Uma pessoa que não se comunica bem, ela é uma pessoa que está só antecedendo uma tragédia anunciada. E a falta de comunicação antecede a uma tragédia. Todo ser humano que não se comunica, ele vai ter problema com ele mesmo e com todas as pessoas que vivem ao seu redor. Você sabia disso? Quem sabia disso, diga amém. Use a comunicação a favor de Deus e assim a sua vida, sua família, seus negócios, planos e projetos terão sucesso. Como está o seu coração? Como você está caminhando debaixo de uma palavra? As suas atitudes, o que você tem se comunicado? Você sabe que o teu olhar comunica. Ok? Comunicação. O teu olhar. Quem aí não fala nada e comunica tudo com o olhar? Quem? Quem? E ó, eu vou dizer, gente ruim de comunicação é excelente se comunicar com o olhar.
Tem gente que não gosta de falar nada, mas só em você olhar para a pessoa já comunicou tudo. Eita Deus. Vamos se comunicar em um só propósito. Se como igreja do Senhor nós tivermos uma união de comunicação, nós vamos avançar e nós vamos chegar mais longe. Mas se Aldo fala uma língua, Luciano fala outra, Jota fala outra, e aí cada um fala de um jeito, o que acontece? Vai trazer prejuízo para o reino, vai trazer prejuízo para a sua vida, e ao invés de nós avançarmos, nós vamos ficar ou paralisado ou regredir. Porque uma comunicação errada, ela pode matar um ser humano espiritualmente e até fisicamente. Porque todo bom comunicador, ele é também, se ele não estiver cheio de Deus, um comunicador que pode trazer tragédias. Toda pessoa que está debaixo de uma rebeldia, de uma desobediência, ele vai ouvir o que ele quer, do jeito que ele quer, e ele vai comunicar do jeito que ele quer. E você que é o ouvinte, você precisa estar atento, porque uma comunicação sem clareza, ela vai trazer danos. A minha pastora falou que aconteceu lá no Piauí, semana passada, o seguinte. Ela disse assim, estávamos compartilhando sobre isso, e aí surgiu essa mensagem. Nós vamos fazer o café no domingo, mas nós não vamos fazer na quinta, no aniversário do pastor. Tipo assim, nós não vamos fazer na quinta o café, nós vamos deixar para o domingo. E uma irmã entendeu que a pastora disse assim, não precisa vocês trazer o café, que ela disse mesmo, e no domingo a pastora disse que vai trazer o café para todo mundo e ninguém precisa levar nada. Uma irmã ouviu isso. Ela entendeu, ouviu não, ela entendeu. E aí ela espalhou para todo mundo. Não para as irmãs que levavam os cafés, porque assim, cada um leva uma garrafa de café, outro suco, outro leite, outro chá, e cada um leva e junta aquelas garrafas de café e faz o café. O pastor compra a delícia de comer e ali se reúne. Quando o pastor chegou com o lanche, cadê os cafés? Não tinha os cafés, não tinha chá. Porque alguém compreendeu de uma forma errada, passou a mensagem de uma forma que ela entendeu. Lógico que não houve maldade no coração da irmã, ela compreendeu errado. E ela passou aquela mensagem. E os irmãos não se comunicaram com a pastora. Pastora, eu recebi o recado que a senhora vai levar o café, então hoje eu não vou levar, né? Só se comunicar. Ninguém se comunicou. E a falta de comunicação ficou o povo sem café. Então você que se comunica, observe se a comunicação que você está passando, ela realmente está com clareza e ela está na íntegra real. Porque se você tem dúvida, pergunte. Na dúvida, não reproduza, pergunte para outra pessoa. Porque se você repassar do jeito que você imagina, você pode repassar de forma errada. Isso que aconteceu lá foi simples, não teve prejuízo de nada, não teve problema nenhum, beleza. Estão fazendo lá hoje, provavelmente, não sei se é hoje ou domingo que vem, um café, e aleluia. Mas o que eu quero dizer, a gente estava compartilhando, mas e quando é uma reprodução de algo que traz prejuízo, que tu podes fazer o teu irmão se desviar? Ai daquele que faz um dos meus pequeninos se desviar. É melhor amarrar uma corda com uma pedra e se jogar no mar. Ai daquele. Então cuidado com aquilo que você está comunicando, porque alguém pode se desviar da presença do Senhor. E quem vai prestar conta? O desviado e você. Então a comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser limpa. Se há dúvidas, pergunte. Se você tem uma dúvida, se alguém falar algo de mim, você ficou com dúvida, será? É um meme na internet, será? Pronto, se você fizer será, pergunte para mim. Que a pessoa melhor para lhe responder vai ser eu.
Se alguém falou algo do pastor e você está com dúvida se é verdade ou não, pergunte. É melhor tu perguntar do que você reproduzir essa informação para outras pessoas e uma história mal contada se torna uma mentira que na boca de muitos parece verdade e o prejuízo e o dano é grande. Aí daqui a pouco tem um irmão que não quer vir para a igreja porque a comunicação que você usou foi errada. Às vezes você não tem nem maldade, só reproduziu. Se fosse minha pastora pregando, ela ia dizer: maldade, se você não tem clareza, não reproduza. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga: se comunique bem. Nós vamos chegar a lugares altos no Senhor, mas vamos se comunicar com um só propósito. E para finalizarmos, a característica de uma pessoa que a sua comunicação está submetida à rebeldia, não se submete ao propósito de Deus, faz aquilo que quer, então a sua comunicação segue a sua vontade, não a de Deus. Foi o que Nirode fez. Nirode, ele se comunicou com aquilo que ele queria, do jeito dele. Segundo é o tipo de característica de uma pessoa que está dominada pela rebeldia. A pessoa se comunica para se beneficiar. Então ela fala o que lhe convém, escuta algo, mas produz do seu jeito. Tem pessoas que são excelentes comunicadoras, mas se estiverem fora do propósito de Deus, no mesmo nível que as boas, que são boas comunicação, no mesmo nível, são desastrosos os danos que traz. Uma história mal contada pode destruir uma vida, famílias, profissão e levar até a morte física. A comunicação com propósito, ela traz cura, ela traz alinhamento, ela traz crescimento, restauração, transformação. Então seja boca de Deus. Todo rebelde, ele é independente. Ele é dono da razão, ele sabe mais e ele domina os fracos. Quem não está firmado em Deus é levado por qualquer palavra que convém a si próprio. Quando a pessoa está fraca em Deus, qualquer coisa que ela escutar, ela está querendo só um pretexto. Então ela vai ser levada naquela palavra ali que ela escutar. Uma pessoa que caminha no espírito de independência, ela está sobre o pecado de rebeldia. E a sua influência, nós sabemos de onde vem. Todo independente tem dificuldade em se submeter, em obedecer. E ele sempre é excelente em criticar. Hoje essa palavra é para te alertar. Não seja influenciado pelo espírito de rebeldia. Isso aqui que eu baixei as vistas para ler foi porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu comecei a escrever e eu falei: Senhor, eu quero me enxergar, porque eu quero viver os teus propósitos. E se eu não vigiar, eu me perco. Isso é qualquer um de nós. Se nós não vigiarmos, a gente quer ser independente, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Se nós não vigiarmos, nós vamos falar o que não deve ser falado. E nós vamos trazer prejuízo para o reino. Então essa é uma palavra que eu ministrei para o meu coração quando eu ouvi minha pastora. E essa é uma palavra que eu quero que você receba no Espírito, você ministre ao seu coração. Que você possa se enxergar e dizer: Senhor, onde eu estou errando? Senhor, será que eu não estou me enxergando? Será que a minha comunicação, ela está fora do propósito do Senhor para a minha vida? Faz com que eu possa me ver, para que assim eu consiga viver aquilo, os planos que o Senhor tem para mim.
cuidado, porque a tua comunicação, se ela for bênção, as pessoas vão crescer e vão evoluir e vão chegar a lugares altos em Cristo. Mas se a tua comunicação, ela não estiver alinhada com Deus, ela pode destruir a vida de outra pessoa. E o Senhor te trouxe hoje aqui nesse lugar, assim como as pessoas que estão ouvindo, para que você avalie tudo que tem saído da sua boca. Tudo que você tem feito está comunicando algo para alguém. Não existe coisa pior do que uma comunicação mentirosa. Porque quando uma pessoa comunica algo que é mentira, para um ou dois você pode até alcançar aquela pessoa saber que é verdade. Mas um que comunica para o outro, que comunica para o outro, que comunica para o outro, daqui a pouco aquela mentira virou uma verdade na boca de muitas pessoas, para outras pessoas. E eu vi uma ministração sobre uma mulher. Uma ministração muito antiga, de muitos anos atrás. E essa mulher, ela estava na igreja junto com a sua família. Essa história é real. E essa mulher estava na igreja junto com sua família, com seu esposo e os seus filhos. E alguém resolveu levantar um levante contra a vida dessa mulher. E essa pessoa trouxe informação para várias pessoas, se comunicou com várias pessoas, que aquela irmã estava cometendo adultério. E essa mulher era uma mulher em santidade. Essa mulher era uma mulher cheia de Deus. E o marido a abandonou. Ela foi excluída da igreja como pessoa que pudesse servir. E ela foi conversar com o seu líder. E quando ela foi conversar, o seu líder também tinha acreditado na comunicação errada. E o seu líder disse a ela que ela só ficasse calada, porque a gente precisa se calar quando está errado e deixa que Deus resolva. E quando a gente está certo também, às vezes é aconselhado a ficar calado, que deixa que Deus fala por você. E essa irmã se calou e ela entrou em uma depressão. E ela não conseguiu mais congregar, o esposo a deixou. E ela ficou em casa com seus filhos um tempo e depois ela mudou de igreja e ela foi para outra igreja. E ela voltou a congregar e os seus filhos naquela luta sem querer mais Jesus. Os filhos dela não queriam saber de Jesus por causa de uma mentira que ele sabia que era mentira, mas que a sua mãe tinha sido julgada por uma mentira. 20 anos depois, foi descoberto que era mentira. E essa mulher, para a glória de Deus, não tinha morrido, porque ela podia até ter morrido, ter se suicidado, se matado, ou o marido ter matado. 20 anos depois, ela permanecia na presença do Senhor. E aí o líder veio pedir desculpa, porque descobriu que tinha sido uma calúnia. Uma informação mal dada, uma comunicação errada. Essa mulher, para a glória de Deus, não morreu, mas ela poderia ter morrido. Então, cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que você está comunicando. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está sobre as nossas línguas. E é de lá que vem a comunicação. Fica de pé, igreja do Senhor. O Senhor te trouxe hoje aqui para que você viva o propósito dele. Não existe acaso para você que está ouvindo essa mensagem na internet. Não existe acaso para você que está ouvindo essa mensagem hoje aqui. Existe propósito de Deus. Oh, aleluia.
projetos. Nirod precisou ser separado, aquele povo precisou ser separado pelo próprio Deus. Que você não busque separado pela mão do Senhor. Abra os olhos espirituais. Abra os teus olhos para que você possa ver aquilo que Deus hoje quer falar com você. Os planos dele são maiores que os seus. Ele não desiste de você. Ele é um Deus perdoador. Então essa noite use esse momento para alinhar o teu coração ao coração do Pai. Nós podemos errar, nós podemos falhar, porque a nossa humanidade muitas vezes nos corrompe. Mas enquanto há fôlego de vida, é tempo de voltarmos ao propósito de Deus. Cante esse louvor e adore o Rei que está na casa, que está em você. Aleluia, Jesus. Em ti está firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Está firme, As suas raízes têm que estar firmadas em Deus. eu quero estar firme, Sim, Senhor. Nós queremos estar firmados em Ti. está firme, inabalável em ti. Se eu quero ser como uma árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero ser como uma árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero ser como uma árvore plantada junto às correntes de água viva. Quero ser como uma árvore plantada junto às correntes de água viva. O Deus que está nessa casa é um Deus que nos ama de forma tão única, que Ele não desiste de nós. Ou muitas vezes a nossa humanidade quer se desviar do propósito de Deus. Mas esse Deus que é amor, mas que também é um Deus justo, nos convida a quebrantar o nosso coração, a sair da linha da desobediência, da rebeldia e ir para o caminho do arrependimento, do conserto. E se coloca no centro da vontade do Pai e diz para Ele: Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, Jesus, em mim e através de mim, porque eu quero me comunicar muito, fazendo o ID de Jesus aqui nessa terra. Dá uma salva de palmas ao Senhor.